Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos vocês bem-vindos e bem-vindas, você que nos acompanha aqui no santuário e você também que nos acompanha através dos meios de comunicação, através do Instagram da JM, Instagram do Santuário, Instagram e Facebook da Rádio Progresso e que nos ouve também através da Rádio Progresso FM e através da Rádio Nativa FM. São intenções da celebração de hoje, em ação de graça pela saúde de Felisbela Firmino de Oliveira, pelos enfermos do Covid, pelos recuperados, pelas famílias em isolamento, pelas famílias dos que morreram, pelos profissionais da área da saúde, pelos dizimistas, pelos enfermos e pelos com depressão. Rezemos também por nossos irmãos e irmãs aniversariantes da data de hoje, Dorival, Rafael Gomes, Bruno Geovan, Diácono Léo, José Nelson, Luiz Manuel, Vanderlei dos Santos, Itamar Barbosa, Jailson Silva e José Queiroz dos Santos. Rezemos também por nossos irmãos e irmãs falecidas, Michelângelo dos Santos Silva, 7º dia, Antônio Ferreira da Silva, 30º dia, e demais irmãos e irmãs falecidos. Generina Maria da Conceição, Lisete Alves de Oliveira, Antônia Maria da Conceição e João Adelino dos Santos. Deus nos procura e quer estar onde estamos, mesmo quando parece distante do barco de nossa vida. Ele nos surpreende com sua presença misteriosa e discreta, caminhando sobre o mar agitado de nossa limitação e fraquezas humanas. Contudo, apenas pela fé é possível descobrirmos o valor e o poder da força de Deus em nós. Apoiemo-nos sempre, mas na misericórdia e no amor de Deus em todas as horas. Ritos iniciais. Senhor, tua aliança leva em conta e não largues o teu povo. Defende a tua causa e não desprezes quem pede o teu socorro. A nação que ele governa é feliz com tal Senhor. Lá do céu ele vê tudo, vê o homem seu valor. Fez o nosso coração forte e contemplador. Senhor, tua aliança leva em conta e não largues o teu povo. Defende a tua causa e não desprezes quem pede o teu socorro. Porque da vitória ao rei não é ter muitos soldados. O valente não se livra por sua força e seus cuidados. Quem confia nos cavalos vai no fim ser derrotados. Senhor, tua aliança leva em conta e não largues o teu povo. Defende a tua causa e não desprezes quem pede o teu socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs,
que a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, irmãos e irmãs, nesta alegria, depois de 4 meses, voltarmos a nos encontrar na casa do Pai, para celebrar o mistério da nossa fé. Hoje nós nos alegramos de receber cada um de vocês neste santuário, casa de Deus. Você que confiou em Deus, você que acreditou e que acredita diante da sua fé. Hoje, com as famílias que celebram o 7º dia, o pai, a mãe, os irmãos, familiares de Michelangelo e Antônio Ferreira, 30 dias, esposa, as filhas, os familiares destes nossos irmãos. E diante do altar do Senhor, que colocamos nossos pedidos, nossas preces, que trazemos no nosso coração, nesta celebração, queridos irmãos e irmãs. Diante disto, somos pecadores e imploremos a misericórdia de Deus cantando. Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria do perdão, louvemos ao Senhor com um hino de glória. Adoramos
todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor foi dirigida, neste texto: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desafia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu-se e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem. E a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará fidelidade
e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade. Apoiado no testemunho do Espírito Santo e a da minha consciência, tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos e de minhas raças. Eles são israelitas e eles pertencem à filiação adotiva, à glória, às alianças, às leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descendes quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus, bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra. Hosana, Senhor, vem me salvar. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguisse à sua frente,
para o outro lado do mar. Enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta noite, nosso irmão seminarista João nos ajudará na reflexão. Caríssimo Padre Ronaldo, queridos irmãos e irmãs, vocês que se encontram aqui neste santuário, mas também cada um de vocês que nos acompanham através dos meios de comunicação desta nossa paróquia e da Rádio Progresso e Nativa FM. A liturgia desta noite de hoje, o 19º domingo do tempo comum que já estamos celebrando, vem nos convidar a reavivar em nós a esperança, a confiança e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, a gente percebe isso, sobretudo, na atitude dos discípulos no Evangelho que nós acabamos de escutar. A confiança e a fé em nosso Senhor. Mas voltando um pouco à primeira leitura de hoje, que nós escutamos, do primeiro livro dos Reis, nós encontramos uma situação em que Elias vai encontrar-se com Deus no alto do monte, porque o Senhor iria passar. E Elias vai ao monte para então revigorar as suas forças, ele que estava sendo perseguido por Jezabel, por anunciar o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. Então Elias começa a ficar aflito diante daquela situação de perseguição, de sofrimento, de angústia. E ele coloca-se então a caminho do Monte Horebe, aquele mesmo monte em que Deus outrora havia se revelado também a Moisés e entregado as tábuas da lei para o povo de Israel. Então é como se Elias voltasse às suas origens, onde tudo começou, onde começou a história do povo de Deus, do povo de Israel. E assim também, olhando para a vida de Elias, nós podemos olhar para a nossa vida. Quantas e quantas situações muitas vezes nos afligem, quantos sofrimentos nos deixam angustiados, nos fazem muitas vezes perder o foco daquilo que é essencial na nossa vida. E parece então que nada mais tem sentido,
nesta nossa vida. E então nós somos convidados, como Elias, a subir novamente o monte, desta vez o monte da nossa fé, para então aí sermos mais uma vez também acalentados e reconfortados por Deus, assim como Elias foi no Monte Horebe. O monte é nas Sagradas Escrituras o lugar do encontro com Deus, o lugar onde Deus se manifesta. Qual é o monte onde Deus quer se manifestar na nossa vida? Nós poderíamos indicar diversos lugares, locais, momentos, situações em que Deus mais uma vez se manifesta a nós para nos acalentar, para revigorar as nossas forças. Depois de um longo tempo em casa, sem poder participar da Santa Missa no santuário, nós poderíamos dizer que aqui mais uma vez se torna este monte onde nós, como Elias, recorremos ao Senhor para que Ele possa acalentar o nosso coração que ainda está aflito, porque o problema ainda está aí fora. O problema ainda não passou. E nós precisamos então ser revigorados na nossa fé, ser animados. Então, esta noite de hoje seja para nós que estamos aqui, mas também para você que nos acompanha da sua casa, seja para nós este subir ao monte da nossa fé e pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-me, não me deixe desanimar, salva-me. E nós vemos que o Senhor, quando diz que vai passar, Elias então coloca-se de prontidão para esperar este grande momento de encontro com o Senhor. E veio a tempestade, como nós vimos, né, o vento forte, o furacão, mas o Senhor não estava no furacão. Veio o terremoto e o Senhor também não estava no terremoto. Veio o fogo, mas o Senhor também não se manifestou no fogo. De fato, esses três elementos, o vento, o terremoto, o fogo, nos apresentam situações em que se manifestaria a força, a grandeza de Deus. E de fato, quando Deus se manifestou a Moisés neste mesmo monte, pela primeira vez, aconteceu tudo isso, quando Deus se manifestou. Através do terremoto, através da tempestade, através do fogo. Mas desta vez, Deus quer como que surpreender a Elias. Ele não se manifesta em nenhum desses elementos. A forma em que Deus se manifesta é através de uma brisa suave e leve, do murmúrio de uma brisa leve. É Deus que nos surpreende, assim como surpreendeu Elias na sua forma de se manifestar a nós. Às vezes nós queremos que Deus se manifeste a nós de uma forma tão extraordinária, tão grandiosa, que nós possamos de fato saber, é o Senhor que está vindo ao meu encontro, mas o Senhor se manifesta a nós de um modo tão silencioso, tão simples, tão pequeno, que se nós não prestarmos atenção, nós deixaremos a graça de Deus passar e não colheremos os frutos de que Ele tem para nos oferecer, para nos dar. De fato, esta primeira leitura de hoje quer nos ensinar também que para nós nos encontrarmos com Deus, nós precisamos, antes de tudo, silenciar o nosso coração, que pode se encontrar agitado por tantas situações, por tantas preocupações da nossa vida. Mas nós precisamos silenciar, porque é no silêncio que Deus se manifesta, é no silêncio que Ele fala a cada um de nós. E o silêncio, sobretudo, deve ser o silêncio da nossa oração. Ali é onde nós deveremos nos esforçar para nos encontrarmos com Deus, para escutar a este Deus que nos fala, que fala ao nosso coração. E por isso, em meio à correria do dia a dia, em meio à correria do trabalho, dos afazeres do dia a dia, nós precisamos reservar um tempo, por mínimo que seja este tempo, mas que seja apenas eu e o Senhor a conversar, no silêncio do nosso coração. Aí sim nós vamos sentir a presença de Deus em nosso meio, que nos fortalece. E no Evangelho de hoje nós vemos uma situação também um pouco semelhante com esta da primeira leitura de hoje. O Senhor se manifesta a Elias no monte. E o Evangelho nos começa dizendo que é no monte em que Jesus se encontra rezando. Para nos dizer mais uma vez, para acentuar com mais força isso na nossa vida, essa necessidade que nós temos de subir ao monte, de nos afastar
das dificuldades do dia a dia, de tudo aquilo que nos distrai, para nos encontrarmos verdadeiramente com Deus. E o Senhor mesmo nos dá esta lição no Evangelho. Mas o foco que nós deveremos prestar atenção neste Evangelho é a situação dos discípulos em meio ao mar, tendo o seu barco agitado, parecendo que vai afundar, enchendo-os de medo, de aflição, porque parecia que o barco iria afundar devido às ondas serem fortes, devido à correnteza ser contrária àquela direção que eles deveriam seguir. Este barco, meus irmãos, é a imagem da igreja que caminha neste mundo, em meio a uma tempestade também, que tenta de todas as formas fazer com que este barco, que é a igreja, afunde, mas também este barco é sobretudo a nossa vida, agitada por tantas tempestades. E aqui nós poderíamos exemplificar apenas com um exemplo muito concreto, que é esta situação de pandemia que nós estamos vivenciando. Desde quando iniciou até hoje. Ainda continuamos sendo como que chacoalhados de um lado para outro, parecendo que este problema não vai passar, parece que esta tempestade não vai se acalmar, mas nós precisamos aprender que é nestas situações em que o Senhor se manifesta. Deus não está alheio a esta situação. O Senhor está atento às nossas necessidades, assim como do alto do monte onde ele estava rezando, ele via aquela situação em que os discípulos estavam passando, e ele desce do monte para ir ao encontro deles e assim resolver esta situação, fazer com que o mar se acalmasse. Assim é o Senhor, que parece que está longe de nós, lá no céu, bem distante, quando na verdade ele está tão próximo de nós. Ele desce do céu para nos acalmar, para acalmar esta tempestade. Só precisamos entender que Deus age no tempo oportuno. O tempo de Deus agir é diferente do nosso. Nós queremos para ontem, mas Deus tem o momento de agir e fazer com que a tempestade se acalme. O que nós precisamos aprender é que estas situações de aflições e de dificuldades, este mar agitado da nossa vida, quer nos ensinar a sermos mais fortes. Porque se tudo fosse bonança, mil maravilhas, nós ficaríamos mal acostumados, sobretudo na nossa fé. E a fé, ela precisa ser exercitada a cada dia. E nós só vamos exercitando a nossa fé na medida em que nós passamos por situações exigentes, de provação, que nos exige voltar o nosso olhar para o céu, lembrar que nós somos pó, que nós somos pequenos, que nós, por nossas forças, não podemos nada, que nós necessitamos de Deus. E aí, como os discípulos, também clamar aos céus: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Olha para nós, acalma este mar bravio da nossa vida. Mas nós precisamos dar espaço neste barco que é a nossa vida, para que Cristo possa adentrar. Enquanto Cristo estiver fora do nosso barco, fora da nossa vida, as tempestades vão continuar acontecendo e nós poderemos até mesmo naufragar neste mundo. Mas nós precisamos deixar que Cristo entre no barco da nossa vida para que tudo possa se acalmar. E como é que eu permito que Deus, que o Senhor, entre no barco que é a minha vida? Através de tantas situações, a mais simples e que está ao alcance de todos é a vida de oração. Todos nós podemos e devemos cultivar a vida de oração dentro da nossa casa, nos nossos lares, com a nossa família. Aí nós estamos permitindo que o Senhor entre no nosso barco para acalmar a tempestade. Nós permitimos que o Senhor entre no nosso barco quando eu procuro cultivar com Ele esta amizade, este trato de amor, de amigo com Ele, através dos sacramentos, através da confissão, através da Eucaristia. O Senhor está a nos esperar na Eucaristia. Quantas vezes nós temos procurado o Senhor na Eucaristia? E quando eu falo Eucaristia, não estou me referindo apenas à Santa Missa. A Santa Missa por excelência, em primeiro lugar, é claro. Mas no sacrário, eu devo buscar encontrar-me com o Senhor. Durante o dia, se eu estou passando de manhã e a igreja está aberta e posso entrar,
devo me colocar diante do Senhor, precisamos cultivar este trato de amizade com Ele. E assim como Pedro, nós muitas vezes também fraquejamos e parecemos que vamos afundar. Veja o que aconteceu com Simão Pedro no Evangelho. Ele decide-se ir ao encontro do Senhor. Enquanto ele mantém os seus olhos fixos em Jesus, Pedro consegue caminhar sobre as águas. Quando ele desvia o seu olhar de Jesus e se fixa naquela situação em que estava envolvendo ele, naquela dificuldade, na tempestade, ele começa então a afundar. Assim é na nossa vida de fé. Nós, enquanto caminhamos com os olhos fixos em Jesus, nós vamos conseguindo passar por cima das dificuldades da vida. Mas na medida em que nós distanciamos, afastamos o olhar de Jesus e fixamos este olhar nos problemas, fixamos este olhar nas dificuldades da vida, fixamos este olhar nas coisas tão pequenas deste mundo, nos bens que passam, aí sim, meus irmãos e irmãs, nós estamos fadados a naufragar, a afundar cada vez mais neste mar deste mundo que tenta nos devorar a todo custo. Por isso que esta Santa Missa de hoje nos ajude a reavivar em nós a chama da nossa fé e da nossa confiança em Jesus que caminha conosco, e que nós possamos pedir sempre que parece que vamos afundar, como São Pedro: Senhor, salva-me, ajuda-me. E o Senhor vem então ao nosso encontro. E que assim possamos continuar permitindo que o barco, que é a nossa vida, continue desbravando este mar deste mundo, para que um dia nós possamos também chegar ao porto seguro, que é a eternidade, onde tudo será calmaria, onde uma paz imensa vai nos envolver. Mas que nós precisamos fazer a nossa parte para conseguir chegar lá, neste porto seguro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, apresentemos ao Pai nossos pedidos, nossas preces, dizendo: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Guardai vossa Igreja e seus ministros, e que todos possamos crescer na alegria da fé, e testemunhando vossa presença amorosa, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Guardai nossos pais em vosso amor misericordioso, e aqueles que se encontram em dificuldades, pedimos vossa luz que os liberta, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Guardai nossas famílias, e que em todos os ambientes onde vivemos, sejamos capazes de manifestar vosso amor inefável, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Dai-nos a graça de sermos uma igreja viva, participativa e solidária, e sempre comprometida com a verdade de vosso reino. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Pelos pedidos de ação de graça desta Santa Missa, queridos irmãos e irmãs, por tantos doentes, enfermos que pedem a cura, a graça de Deus em suas vidas, rezemos por nossa irmã Felisbela e tantos outros que pedem ao Pai a sua bondade, rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos irmãos enfermos do Covid-19, pelos recuperados, pelas famílias em isolamento e pelas famílias dos que morreram, rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos profissionais da saúde que dão a vida em favor da vida, rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Por todos os dizimistas de nossa comunidade, que o Senhor os abençoe, rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos enfermos em suas casas ou nos hospitais, rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos que estão com depressão, ansiedade, que o Senhor os liberte, rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelo dom da vida de Dorival Francelino, Rafael Gomes, Bruno Jeová, Diácono Leandro, José Nelson, Luiz Manuel, Vanderlei dos Santos, Itamar Barbosa, Jair da Silva e José Queiroz dos Santos, que o Senhor os conceda saúde e paz, rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Acolhei, Senhor, em vossa bondade, os nossos irmãos falecidos, 7º dia, Michelangeli, Antônio Ferreira, de 30 dias, que o Senhor os conceda o perdão e a paz, rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pela esposa, filhos, os pais, irmãos, familiares, parentes de Michelangeli, que o Senhor os fortaleça cada dia na fé, rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pela esposa, filhas, parentes, familiares de Antônio Ferreira, que Deus os fortaleça na fé, rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. E tantos outros irmãos e irmãs, Generina, Lisete, Antônia Maria e João Adelino, rezemos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Rezemos também por tantos irmãos e irmãs que ainda, nesta pandemia, ainda pensam que é qualquer coisa, que é brincadeira. Não é? Infelizmente, ainda alguns irmãos também que não estão se cuidando e nem cuidam do outro. Então, peçamos a Deus por tantos irmãos da nossa comunidade que ainda estão crescendo o número dos infectados. Então, peçamos a Deus, não é? Porque nós vimos desde março para cá tantas mortes, não só em nossa comunidade, em nossas famílias, mas no Brasil, no mundo inteiro. Então peçamos a Jesus que Ele seja realmente a nossa força, que nós possamos subir ao monte com fé, com coragem, como Jesus diz hoje no Evangelho. Coragem, não tenha medo, e não devemos ter medo, porque temos fé e cremos em Jesus, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Confiemos nele e tudo isto rezemos ao Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos, e dai-nos força e coragem para vivermos a nossa fé, a nossa caminhada no nosso dia a dia, amando, respeitando um ao outro. É isso que Jesus pede a cada um de nós. É a lição do cristão, é amar
e respeitar. Que nós possamos, no nosso dia a dia, cumprir esta missão, estes mandamentos de Jesus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar o canto das oferendas. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, paz, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedeste à vossa Igreja, e que ela agora vos oferece, transformai-os por vosso poder, em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória. Vi em socorro de todos os mortais, com a vossa divindade, e servi-vos de nossa condição mortal, mas nos liberta da morte, e abrirmos o caminho da salvação, por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos os seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santifica e reuni o vosso povo. Por isso, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e de sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro.
confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reunei vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Michelangeli, Antônio Ferreira, Generina Maria, Lisete Alves, Antônia Maria e João Adelino. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, Estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, nós te pedimos a paz, nós te pedimos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizem uma só palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Quem vai ficar em pé, só os que vão comungar. Quem não vai comungar, pode sentar. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor e unidos na alegria, partir o pão do amor. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho quem vive em comunhão. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho quem vive em comunhão. Embora sendo muitos, é um só o nosso Deus. Com Ele vamos juntos, seguindo os passos seus. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho quem vive em comunhão. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho quem vive em comunhão. Formamos a igreja, o corpo do Senhor. Que em nós o mundo veja a luz do seu amor. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho quem vive em comunhão. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho quem vive em comunhão. Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão do céu, porém nos dá agora o próprio Filho seu. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho quem vive em comunhão. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho quem vive em comunhão. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar.
Então, queremos agradecer a Deus, porque Ele nos concedeu, já a partir de hoje, aqueles que desejarem, né, vir à Santa Missa e participar deste grande banquete, desta grande festa. A festa melhor que geral tem, as comunidades, é a Santa Missa. É a festa onde nós comemos e bebemos do corpo e o sangue do Senhor. E saímos alimentados deste corpo e sangue do Senhor, que nos fortalece, nos anima nas tempestades da vida. É Jesus. É Ele que ama a cada um de nós, que na cruz deu a vida por nós. Então, queridos irmãos e irmãs, as famílias, esposa, os pais, irmãos, familiares de Michelangeli, meu abraço, minhas orações por cada um de vocês. A esposa, as filhas, familiares, cunhadas, sogra de Antônio Ferreira e demais familiares. Meu abraço, meu carinho e minhas orações por cada um de vocês. Lembrar o que Jesus disse no Evangelho de hoje. E já no mês de maio, Papa Francisco, quando pedia que durante o mês de maio a gente rezasse a oração do mês de maio. E lá naquela oração, era uma das coisas que ele rezava, que a gente rezava, que ele pediu, foi principalmente por aqueles que morreram com este vírus. Ele dizia, rezemos principalmente pelas famílias daqueles que não tiveram, não é, o direito de velar o corpo de seu familiar. E tantas pessoas no mundo e na nossa comunidade. Talvez a gente pensasse, está acontecendo lá, não vai acontecer comigo. Mas não, a gente tem que pensar o outro e eu. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã só a Deus pertence, como Ele mesmo diz. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Então, por isso que cuidemos uns dos outros com amor, com carinho. Tem algumas pessoas já aqui na cidade, quando me vê na rua, que está sem máscara, já fica com vergonha, porque eu brigo logo. O que você está fazendo na rua sem máscara? Cadê a máscara? Está no bolso, padre. Não é para andar no bolso, é para andar na cara. Bote logo. Que você está respeitando a você e a mim e o outro. Nós não podemos brincar, porque é sério. Quantas famílias hoje choram por causa deste vírus. Por isso que devemos cuidar, meus irmãos e irmãs, queridas famílias, que estão aqui as duas famílias, foi por este motivo também. Infelizmente. Por isso, o bispo também de Palmares morreu também com este vírus. Por quê? Infelizmente, quando você não se cuida logo, você morre. Porque ele é maldito. Por isso que a gente tem que se cuidar. O bispo também morreu, por quê? Porque ele ficou também, e quando foi para o hospital, o seu pulmão estava já todo comprometido. Então, cuidemos uns dos outros, meu irmão, minha irmã, com amor, com carinho, para que a gente possa seguir em frente com a nossa vida. Então, meu abraço, não é, a todas as duas famílias, e que lembre o que Jesus diz hoje no Evangelho.
coragem, não tenha o quê? Medo. Mas vocês estão com medo. Todos nós temos medo, não é? A gente tem medo de tudo, mas nós devemos confiar em Jesus, porque é nele que devemos confiar. Tantas pessoas diziam assim: padre, se cuide, padre, se cuide. Eu disse: eu estou me cuidando. Estou me cuidando. E ainda hoje estou me cuidando. Bebo um monte de chá, um monte de coisa, tudo que tem que eu bebo. Para viver, não para morrer. Por isso que a gente tem que se cuidar. E às vezes a gente, infelizmente, nesta pandemia, às vezes até engordou mais um pouquinho. Infelizmente, né? Cresceu um pouquinho mais a barriga. Mas vamos vivendo com a graça de Deus, não é? É com esta graça, né? E celebrar a vida é celebrar a vida. Nossos irmãos morreram, mas permanece vivo no coração de cada um da família. Lembre-se disto. Porque nós um dia vamos também. Um dia nós vamos. Não sabemos quando. Por isso que Jesus diz: orai e vigiai. Porque não sabeis o dia nem a hora. Eu posso estar aqui e amanhã não posso estar. Então por isso que a gente, todos os dias, a gente tem que rezar, pedir perdão a Deus dos pecados, entregar-se nas mãos de Deus, todos os dias. Como você lembra de fazer o arroz, a farinha, o feijão, você também tem que dizer, abrir os olhos, dizer: obrigado, meu Deus, por mais um dia que me deste. Me concede agora a graça de viver este dia bem e fazer o outro feliz, e eu também. Amém? Amém. Então nós lembramos, né, dos nossos irmãos, a vida após a morte, e lembramos também dos irmãos que celebram a vida de nascimento, a vida da graça também de Deus na nossa vida, porque o nosso irmão Michelangelo e Antônio passaram pela vida, nascimento, pelo batismo. E hoje celebramos a morte, mas todos nós nascemos para viver e um dia morrer. Como Jesus passou, nós também iremos passar. Então, agradecendo a Deus pela vida de Dorival, Rafael, Bruno Jeová, Diácono Leandro, José Nelson, Luiz Manuel, Vanderlei. Eu soube que na casa do Vanderlei tem um bolo bem grande. Não sei se é verdade. Itamar, Jailda e José Queiroz, não é? Então, que Deus abençoe os aniversariantes e que o Senhor os conceda muitos anos de vida a cada um dos aniversariantes e a cada um de nós também. A tempestade vai passar, e antes andarei, tribulação vencerei. Esperarei, prover, sempre proverá. Deus provê, Deus sempre proverá. Amém. Amém. Descanso eterno dá-lhe, Senhor. Descanso eterno dá-lhe, Senhor. A luz perpétua, o resplendor. Descanso eterno dá-lhe, Senhor. A luz perpétua, o resplendor. Que os nossos irmãos, Michelangelo e Antônio Ferreira descansem em paz. Amém. E demais irmãos falecidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Foi eu que fiz o casamento de vocês, não foi? Lembrei quando eu vi a foto do acontecido. Mas Deus abençoou e também foi o momento, a morte que o separou, não é? Mas que Deus lhe conforte, minha querida, não é? Lhe ajude a viver este tempo, os pais e familiares. E todos aqui, né? Para que confiamos no Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre nós e nossas famílias. Pai, Filho e Espírito Santo. Como Alexandre falou, a sua oferta, você tem 2 pessoas lá na porta, você pode deixar a sua oferta lá na cestinha e saindo um atrás do outro, não aglomerando, viu? Então vai saindo devagarinho um atrás do outro, por favor. E uma boa noite e o Senhor Jesus acompanhe. Graças a Deus. Um bom domingo. Cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou.